Este é o nosso objetivo principal. Estamos caminhando para ele. E todos os nossos projetos são, na verdade, partes do Interatom. E agora estamos colocando o metaverso na linha de frente. O Interatom é apenas um setor. Isso é muito importante, acreditem em mim. E alguém pode se perguntar, o que é mais importante? O que é mais primordial? Se essa pergunta surgiu, então vocês são ótimos e tenho orgulho de vocês, orgulho de termos colegas tão perspicazes. A resposta é muito simples. O metaverso, Netspo, Gold Convergence, todos são partes da infraestrutura. O que é a infraestrutura? Vamos abrir a Wikipédia e dar uma olhada. Infraestrutura, de latim, infra, abaixo, sob, estrutura, estrutura, é o complexo de estruturas ou objetos de serviço interconectados que formam e sustentam a base do funcionamento de um sistema. Repito, um complexo de estruturas ou objetos de serviço interconectados que formam e sustentam a base do funcionamento de um sistema. Portanto, o Interatom é o nosso objetivo principal, que estamos construindo sobre nossa infraestrutura. Vocês entendem? Mas há outro ponto importante aqui. Tendo planejado e criado a infraestrutura, estávamos constantemente procurando por projetos que operassem com base nela, e não apenas nossos projetos. Projetos e seus usuários, seus participantes. Isso é muito importante. Ressalto, não apenas nossos projetos. E agora, após o processo de seleção rigoroso, confirmamos nosso consentimento a várias empresas para usar nossa infraestrutura do metaverso como plataforma para seus projetos. Qual é a beleza da infraestrutura? É ótimo quando ela existe. É preciso pagar por ela, constantemente. No mundo comum, cada um de vocês paga pela infraestrutura. Eletricidade, água, internet, telefone e muito mais. Isso é infraestrutura, antes de tudo. E os serviços são construídos sobre ela. Sem infraestrutura, não há serviço. Vocês entendem? Até mesmo lojas são infraestrutura, até mesmo pequenas lojas. E nem estou falando de supermercados de rede. Existe um ditado muito bom. Aqueles que relutam em alimentar seu próprio exército, alimentarão o exército estrangeiro. Pode ser reescrito assim. Se você não fornece sua própria infraestrutura, pagará outros por ela. Queremos que sejamos pagos. E esse é outro fator que contribui para a escala do nosso metaverso. A escala é o alcance do trabalho que conscientemente assumimos. Ao contrário de um exército, a infraestrutura tem uma grande vantagem. Você pode lucrar com a infraestrutura, com a sua infraestrutura, desde que ela esteja sendo utilizada. É exatamente por isso que estamos focando tanto na blockchain Netspo. Essa é apenas a ponta do iceberg. Poderíamos ter usado alguma das blockchains existentes? Claro, poderíamos. Mas, como já disse muitas vezes, simplesmente estaríamos desperdiçando nosso potencial. Sim, a blockchain não é um objetivo em si, mas é uma ferramenta de infraestrutura importante que aumenta o valor a cada novo usuário. E, dentro de um certo período de tempo, a Netspo acabará entre as blockchains populares e famosas simplesmente porque usamos nossa blockchain de forma silenciosa e constante. Este é apenas um exemplo.
Para que o Global Metaverse, o Gold Convergence e a Geekocoin brilhem como as estrelas que são, precisamos de projetos. E não apenas alguns projetos pequenos, mas enormes, que tenham imenso potencial desde o início. Não é apenas potencial, mas que impregnem todos os ativos do projeto com significado, produção e necessidade aguda. Isso é algo que já lhes falei. A era dos criptoativos baseados em fantasias está chegando ao fim. Apenas os mais antigos e poucos sobreviverão, e hoje está surgindo a era dos ecossistemas, com metaeconomia funcionando, e é exatamente isso que estamos fazendo. Temos nossa própria infraestrutura, temos ofertas de projetos de terceiros, temos nossos próprios projetos e, claro, temos o Interato, o projeto principal do nosso metaverso. E acredito que vocês são as pessoas que conseguem ver seu potencial. Vamos resumir os resultados provisórios. Global Metaverse e Gold Convergence são a base da nossa infraestrutura. Geekocoin é a moeda transacional do metaverso, é a moeda transacional da própria infraestrutura. Mais uma vez, Geekocoin é a moeda transacional da própria infraestrutura. Lembram-se deste slide? Como estes setores poderão se comunicar entre si? Isso mesmo, apenas via o Geekocoin. Como o dólar se tornou o petrodólar antigamente. E isso permitiu que o dólar permanecesse a moeda de reserva global até hoje e ditasse os termos para o mundo inteiro até hoje. Mas uma solução simples. Todo o petróleo do mundo passou a ser negociado apenas em USD. Estamos construindo um sistema semelhante, mas apenas dentro do nosso metaverso, dentro da nossa infraestrutura. Este é um dos passos mais importantes que trará monetização estável para a Geekocoin. O consumo por participantes ativos e não por instrumentos especulativos são justamente eles que darão a Geekocoin um preço estável e justo, sem riscos de seu colapso. Claro, a bolsa é uma ferramenta importante. Entrar no mercado de ações é um acontecimento marcante, mas todo o valor real se baseia nos consumidores, enquanto a bolsa é apenas uma das ferramentas de troca. E hoje, nossa tarefa é preencher nossa infraestrutura com projetos e seus usuários, tanto nossos quanto de terceiros, o que nos permitirá abrir a economia de um novo nível. Aqueles de vocês que desejam isso estão nos ajudando a fortalecer suas próprias posições. Aqueles que não desejam, simplesmente esperem permanecendo do que já conquistaram. Ambas as opções são uma decisão de vocês e uma decisão que respeitamos. E já que começamos a falar sobre um tema como ecossistemas, gostaria de dizer algumas palavras, apenas para seu conhecimento. Para que vocês tenham uma compreensão sobre um esquema de cooperação como o fornecimento da capacidade de nossa infraestrutura para desenvolvedores terceiros. Nos últimos 2, 3 anos, observamos um crescimento constante do interesse em nossa infraestrutura e soluções tecnológicas. Isso se reflete em várias maneiras. Mas tudo se resume a uma coisa. As pessoas nos dizem, temos uma ideia, vocês têm infraestrutura, vamos unir as duas. Até recentemente, sempre negamos tais pedidos. Mas agora começamos a adotar uma política diferente. Estamos sugerindo a todos que usem as partes abertas de nossa infraestrutura. Nesbo.io, por exemplo. Acredito que esta seja a melhor solução para o lançamento de projetos afiliados em rede. Dessa forma, é uma situação vantajosa para todos nós. Cada novo projeto, e estou falando especificamente de projetos agora, que começa a usar nossa blockchain,
é um grande marco para nós. Isso fortalece nossa marca. Os usuários dele são os participantes do nosso ecossistema. E há uma probabilidade muito alta de que, com o tempo, eles acabarão conosco em nossos projetos. Se uma ideia for muito interessante e original, podemos enviá-la para o nosso incubador, o melhor sandbox para nossa equipe técnica, que é o lugar onde os jovens especialistas fazem estágios e os experientes experimentam novas tecnologias ou abordagens de programação. Se formos resumir, então cada novo projeto, qualquer projeto honesto na Netspo.io é bem-vindo, porque ele se alinha com nossa estratégia global. Deixo vocês cientes, sem me gabar, que hoje temos uma infraestrutura tecnológica de nova geração, incluindo, mas não se limitando, a plataforma blockchain Netspo.io, que proporciona transparência, segurança e estabilidade. E hoje, tomamos a decisão estratégica de monetizar esse ativo, abrindo para licenciamento e fornecendo acesso a outras empresas. Esse passo é semelhante à forma como o Microsoft transformou suas próprias tecnologias em um ecossistema global por meio de licenciamento. Gradualmente, desenvolveremos a comunidade de parceiros externos que usam nossa infraestrutura. Consequentemente, para desenvolver tanto projetos de terceiros quanto nossa comunidade, precisamos acelerar o desenvolvimento do protocolo MetaFi, suas capacidades de liquidez e fornecimento de serviços. Portanto, decidimos acelerar nosso trabalho no protocolo MetaFi para aumentar sua capacidade no próximo ano, tanto para vocês quanto para nossos clientes de terceiros. Este é um trabalho gradual, consistindo em uma série de oportunidades que abriremos no protocolo MetaFi. E destinaremos parte de nossos recursos para buscar e implementar tais projetos. Como vocês sabem, lançamos um pequeno projeto piloto de staking da Geckocoin na Netspo. Esse projeto deve ser visto como uma preparação do protocolo MetaFi para as etapas seguintes do desenvolvimento. Hoje, no âmbito de uma implementação mais ativa de nossos ativos no protocolo MetaFi, estamos lançando um projeto semelhante para o farming de Rixcoin e Intcoin. E aqui está uma diferença importante. Se no primeiro caso, a Geckocoin era a moeda de staking e a Rix servia como a taxa de comissão, então nesta ferramenta específica é tudo ao contrário. O Rix serve como objeto de staking e a Geckocoin serve como taxa de comissão. Ou seja, estamos falando sobre o consumo direto de Geckocoin. Você pode fazer staking de Rix em pacotes de 5 moedas e pagar a taxa de comissão no valor de 1 Geckocoin. E após 365 dias, você poderá recolher os 5 Rixcoin em staking, bem como 1 Rixcoin e adicional e 12 Intcoin gerados durante esse período. Stake de 5 Rix, receba 6 Rix e 12 Intcoin como resultado em 365 dias. Não vamos esquecer de taxa de comissão de 1 Geckocoin por pacote. O número de pacotes é ilimitado. O tempo, porém, é limitado. Você só poderá fazer staking até 31 de dezembro, 12 horas, horário central da Europa. O objetivo dessa oferta. Por que estamos realizando isso? O objetivo principal, preparar as funções básicas do protocolo MetaFi para o desenvolvimento subsequente. Gostaríamos de ter uma certa reserva de liquidez na forma de Rixcoin para nossas ferramentas MetaFi na IA Wallet, sem recorrer à emissão adicional de Rixcoin, que estaria fora das regras básicas de farming no HMAP.
Além disso, eu acredito que seja uma oferta lucrativa para a nossa comunidade às vésperas das festividades de Natal. Todo o trabalho está sendo realizado na blockchain Netspo e estará disponível na IA Wallet logo após o término da nossa reunião. Encaramos isso como uma base para a monetização, da forma que você gostaria de ver a monetização. Estes são os primeiros projetos piloto, por enquanto. Estaremos destinando parte de nossos recursos para buscar e implementar projetos semelhantes. Agora vamos falar sobre carteiras. Você entende? E a Wallet, Private Assets e MetaSentry, todos eles são instrumentos da infraestrutura. Os instrumentos para gestão de ativos. Eu acredito que não há necessidade de falar sobre a IA Wallet. A maioria de vocês já a utiliza. Essa é uma carteira destinada, antes de tudo, ao sistema Interaction Alphabet. Nós ainda estamos analisando. Devemos criar uma carteira separada para a comunidade DAO ou adicionar novas funções necessárias para nós, como comunidade fora do Alphabet, a IA Wallet. Como exemplo para o RSL Coin, a ação tokenizada da Renaissance Space Labs, sugerimos a carteira Netspo. Fizemos isso de propósito para não causar confusão. Se tivéssemos sugerido criar novas contas para o RSL Coin na IA Wallet e começado a exibir os saldos do RSL Coin nas IA Wallet recém-criadas, isso teria ficado realmente confuso. Confie em mim quanto a isso. Acredito que no próximo ano tomaremos uma decisão final a esse respeito. Quanto aos private assets, como já disse, estamos aguardando que as regulamentações finalizadas sobre criptomoedas sejam adotadas nos Estados Unidos para que possamos formar nossa estratégia de entrada no mercado. Por causa de todos os nossos desenvolvimentos, este é um dos aspectos mais complexos do ponto de vista regulatório. Antes de começarmos a agir, gostaríamos de ter clareza. Aqui o principal problema é que toda a ideia é construída sobre blockchain, criptografia e descentralização. Uma manobra muito bonita, mas apenas enquanto não houver necessidade de corrigir erros ou fazer alterações. E não estou falando da nossa convivência agora. Estou falando da segurança dos ativos que podem ser armazenados lá. Eu prefiro não descobrir numa bela manhã que, devido a uma atualização do sistema, o acesso aos meus recursos foi perdido. Isso é muito sério. Também precisamos de tempo para descobrir como conectar os ativos privados ao Interato, de uma forma que fortaleça ambos. Portanto, estamos realizando testes e aguardando as decisões. Quero fazer uma observação pequena, mas importante. A ferramenta de ativos privados será um dos consumidores de GeckoCoin, ou seja, a cada ano que passa, o valor e o preço da privacidade continuam crescendo. Quando começamos a falar sobre ativos privados, na época, o preço médio de uma transação de 50 centavos parecia alto demais. Hoje, o preço da privacidade pode ser medido em dezenas de dólares. E isso confirma o valor do GeckoCoin. Falando de forma simples, qualquer usuário de ativo privado precisará de GeckoCoin. Em seguida, vem o MetaSentry, nossa carteira física. Lançar o MetaSentry antes do lançamento dos ativos privados poderia levar potencialmente ao mesmo problema que já discutimos. Além disso, com a MetaSentry, tudo se resume ao hardware interno do dispositivo. Os aparelhos que planejávamos usar inicialmente para o lançamento já não nos satisfazem. E eu acredito que neste momento eles também não atenderiam às suas expectativas. E claro, o MetaSentry precisa ter integração completa com todo o metaverso e especialmente com o Interato.
Isso também exige tempo. Ambos os projetos poderiam ser lançados para acesso público ao longo de 2 a 3 meses. Eu já mostrei um MetaCentry funcionando durante uma de nossas reuniões. Não estamos fazendo isso porque tal lançamento não resolveria absolutamente nada. Para resumir, a IA Wallet está em desenvolvimento. Assim que houver clareza sobre as regulamentações de criptomoedas dos Estados Unidos, começaremos a preparar o posicionamento legal adequado e o lançamento dos ativos privados. Depois definiremos a funcionalidade do Interatom e dos ativos privados no MetaCentry, resselecionaremos os dispositivos que servirão de base para o MetaCentry. Encomendaremos a quantidade necessária junto ao fabricante, faremos todos os ajustes necessários e iniciaremos a entrega. E agora, vamos fazer uma pequena pausa de 20 minutos, após a qual continuaremos. Продолжим. Vamos continuar. Primeiro, antes de passarmos aos principais tópicos da reunião de hoje, gostaria de reconhecer e parabenizar especificamente todos os candidatos e assessores que cumpriram a qualificação. O momento mais crítico das eleições está em andamento agora, pois o grupo de concorrentes está claramente definido. Precisamos estar do lado certo e permanecer nele. Como você deve se lembrar, metade dos participantes vencerá e avançará para a próxima rodada. A metade com mais votos. Portanto, agora não se trata de uma competição pelo primeiro lugar. Claro, é sempre bom estar nas primeiras posições. Mas agora a competição é sobre estar acima ou abaixo da linha. Então, para todos que estão abaixo desse limite, eu gostaria de recomendar que analisem se concordam ou não com sua posição. Vocês já fizeram muito para entrar na lista de candidatos. Vão realmente parar por aí? Cada um de vocês escreveu declarações complementares. Eu li todas elas. Estimados amigos, realizem seu objetivo e cruzem essa linha. Juntem-se ao lado vencedor. A todos que já estão do lado vencedor, quero dar uma grande confirmação pela sua tenacidade e pela sua determinação. Apesar de agenda desafiadora, estou acompanhando o progresso de cada um de vocês. E eu torço por todos, não importa em qual metade vocês estejam. Tenho orgulho de vocês. Parabéns, mas isso ainda não é uma vitória. Ainda há muito trabalho pela frente. Por favor, aceitem meus votos para que permaneçam do lado vencedor e não desistam. Parafraseando uma afirmação bem conhecida, quero ver eleições justas e que vençam aqueles que têm o maior apoio de suas estruturas, aqueles que conseguem unir suas equipes no movimento rumo à vitória. Ou que criem e unam suas equipes no caminho para a vitória. Todo candidato deve se lembrar de uma coisa. Eu estou esperando por vocês, estou esperando por vocês como vencedores. Agora vamos continuar. Vamos discutir o protocolo de mEthos e sua MeCoin. Permitam-me lembrar-vos. O protocolo de inteligência artificial, mEthos, está sendo criado para a nossa infraestrutura. Essencialmente, é um protocolo para atender aos nossos projetos. Mas o principal e único objetivo desse protocolo, além do seu uso no jogo, no MetaFi, no blockchain e em outros projetos, é claro, criar uma tecnologia única para o funcionamento bem-sucedido do Interatom Marketplace de serviços junto com o Interaction Alphabet. É importante entender que o Interatom era impossível na era analógica, em uma era sem IA. Somente hoje, com o avanço da tecnologia, a combinação de duas ideias inovadoras, o protocolo mEthos
E o Interaction Alphabet tornou possível criar um núcleo funcional do Interatom. Essa tecnologia atualmente não tem análogos nem concorrentes. Como eu disse anteriormente, nós já desenvolvemos vários modelos para o eMethos, mas ainda não estamos satisfeitos com sua precisão, então o trabalho continua. Hoje, uma versão básica do núcleo já existe, e uma grande equipe internacional está trabalhando nela, composta não apenas por cientistas de computação, mas também por sociólogos, profissionais de marketing e muitos outros especialistas. Atualmente, todos os esforços de digitalização das interações estão concentrados no Interatom. É importante compreender a escala do trabalho e a diversidade dos profissionais que envolvem nesse processo, de financistas a psicólogos. Você ouviu certo, psicólogos. A experiência mostra que, ao resolver o problema da digitalização nas interações do Interatom, podemos resolver o problema aumentando o nível de precisão para uma natureza digital. Precisamos de mais dados e o Interatom nos ajudará a lidar com isso. Talvez a digitalização se torne parte do Interatom. Também estamos analisando este modelo. Se uma boa solução de marketing puder ser encontrada, por que não? Mas essa mudança não elimina o objetivo de criar um personagem digital dentro do protocolo eMethos. Esta é uma direção unificada. O personagem digital exige uma precisão algorítmica quase perfeita. E, ao redirecionar os esforços do eMethos para a digitalização nas interações no Interatom, aceleramos o desenvolvimento do núcleo do Interatom, enquanto simultaneamente avançamos nos algoritmos necessários para o personagem digital. Tal organização nos ajudará a concluir o trabalho no Interatom mais rapidamente e com menos esforço dedicado ao aperfeiçoamento do núcleo do Interatom, a lançar um personagem digital completo. Permita-me reiterar. A experiência e o conhecimento que adquirimos ao trabalhar na digitalização de personagem hoje formam, antes de tudo, a base para a digitalização de serviços no Interatom. Agora, a relação é MeCoin. Novamente, como parte da reorganização e preparação de todo o ecossistema para um funcionamento correto e bem-sucedido da MetaEconomics, chegamos à conclusão de que a Intcoin cobrirá totalmente as tarefas da MeCoin. Se a Intcoin desempenhar mais funções do que a MeCoin, então é razoável que a MeCoin seja convertida em Intcoin. Simplificando, devido a uma série de fatores, tanto tecnológicos quanto econômicos, o valor da MeCoin está incorporado dentro da Intcoin. E se removemos a MeCoin, convertendo-a em Intcoin, então aumentamos automaticamente o valor e, mais importante, a liquidez da Intcoin. Após essa operação, a Intcoin torna-se conceitualmente responsável não apenas pelo marketplace de serviços, mas também pelo protocolo de IA e por todos os seus produtos. Assim, após uma série de consultas com diversos especialistas da indústria cripto, propomos que vocês, a comunidade DAO, deem esse passo. Propomos submeter o seguinte ponto à votação da comunidade DAO. Fazer uma emissão adicional de Intcoin na quantidade necessária para a conversão da MeCoin. Permitir que os proprietários de MeCoin troquem MeCoin por Intcoin à taxa atual. A primeira troca de MeCoin por Intcoin de cada detentor de moedas deve ser realizada sem taxas de comissão, independentemente do volume de moedas, cobrindo-as a partir do fundo de reserva do projeto Interatom. Como vocês podem ver,
pela redação, não sabemos quantas moedas serão trocadas nem a que taxa. Portanto, faremos emissões adicionais de Intcoin em partes. Mas a primeira troca, seja qual for, não terá custo algum para o proprietário de Micoin. A segunda, e todas as trocas subsequentes, custará 10% do valor da transação em Intcoin. Tradicionalmente, se vocês votarem a favor dessa resolução, prepararemos todos os formulários durante o mês de novembro para que os proprietários de Micoin possam trocar suas Micoin por Intcoin. Agora gostaria de abordar o tema da conversão de SN para RSLCoin. Primeiramente, a conversão está em andamento. Em segundo lugar, a conversão está mais lenta do que deveria. De fato, desde o lançamento da RSLCoin, a taxa de conversão aumentou muitas vezes. E agradeço sinceramente a todos os líderes que ajudaram a explicar às pessoas a importância desta etapa. Mas, como disse antes, eu realmente quero que sejamos capazes de realizar uma Assembleia Geral de Acionistas em janeiro para tomar decisões importantes sobre o desenvolvimento futuro do negócio. É por isso que precisamos da sua ajuda. Cuidem de suas estruturas. Certifiquem-se de que todos participem, façam a escolha certa e tomem todas as medidas necessárias. Acreditem, todos, absolutamente todos, estão interessados nisso. Durante o processo de conversão, vemos que muitas pessoas chegam à etapa de pagamento da comissão e depois param. Portanto, entendendo a importância desta etapa, estamos prontos para acomodar e ajudar aqueles que estão hesitantes. Entendemos que, em certas situações, 5 Goscoin representam muito, e é difícil se desfazer delas. Embora, quando você registra um carro, paga uma taxa, e isso é absolutamente normal. Estamos falando do seu capital. Ok, isso é apenas contexto. É minha interpretação dessa posição. Então, para aqueles que estão presos nessa etapa, oferecemos o seguinte acordo. É um acordo, não estamos falando de caridade, estamos falando de um acordo. Daremos a opção de pagar essa taxa em parcelas. Isso significa que analisaremos cada solicitação e, se aprovada, pagaremos a taxa do solicitante. Você poderá reembolsar essa taxa dentro de 2 anos. Até que a comissão seja paga, você não poderá usar suas RSLCoin. Mas elas serão registradas em seu nome, o que significa que a conversão em si ocorrerá. Tudo o que você precisa fazer é descongelá-las e pagar a taxa de comissão de 5 Goscoin de cada vez, no ritmo que for conveniente para você. Essa funcionalidade estará disponível em 14 de novembro. E agora vamos falar sobre o jogo. É importante que vocês ouçam o que eu vou dizer sobre o jogo, em que estágio estamos, o que precisa ser feito e qual posição a empresa adota. Para iniciar a campanha de publicidade do jogo, precisamos concluir algumas coisas. Primeiramente, precisamos fazer mudanças significativas no painel dos mestres do jogo. Isso se deve em parte à suspensão do farming de Dominion Coin e à sua implementação em larga escala. E também para estabelecer um fluxo reverso de ativos, finanças, dos mestres do jogo para os formadores de mercado. Não é inteligente iniciar a divulgação de um projeto trazendo novos participantes e depois fazer todas as mudanças. Em segundo lugar, dadas as mudanças realizadas, é necessário criar cenários básicos de treinamento atualizados para os novos mestres do jogo. Os novos usuários devem entender o que fazer.
Em terceiro lugar, precisamos lançar uma nova versão do Antalage totalmente otimizada para os mestres do jogo. Este será um site separado, alimentado pelo banco de dados central do Antalage, mas exibirá apenas os objetos de que os mestres do jogo precisam. Tudo será projetado em seu próprio estilo e conterá as informações necessárias. Faremos o mesmo para os jogadores. O site central Antalage.io exibirá todas as ofertas. Um site separado, como Loi Masters Antalage.io, exibirá apenas ofertas para os mestres do jogo. Um site separado, como Loi Games Antalage.io, exibirá apenas ofertas para os jogadores. Os novos usuários devem ser capazes de obter recursos. Em quarto lugar, precisamos lançar um intermediário especializado que permita aos mestres do jogo comprar qualquer recurso do Antalage.io de forma rápida e conveniente, sem precisar se aprofundar nos fundamentos de como o Antalage.io funciona e de maneira prática. Os novos usuários devem ser capazes de obter recursos rapidamente. Em quinto lugar, precisamos desenvolver soluções DeFi dedicadas que ajudem os formadores de mercado e os mestres do jogo a trocar recursos, criando incentivos adicionais para os mestres. Por exemplo, recebendo recursos dos mestres usando Bitcoin como garantia, e lançar campanhas de publicidade dedicadas especificamente a essas soluções. Como podem ver, há apenas 5 passos a seguir. Então, lançaremos as campanhas de publicidade. E se perceberam, não há aqui nenhum ponto sobre trabalhar no próprio jogo ou no território X. Porque a estratégia geral é: primeiro, promovemos os mestres do jogo e as ideias do jogo, apenas as ideias do jogo. E somente no segundo passo, quando tivermos um número suficiente de mestres do jogo, começamos a promover o jogo ativamente. De qualquer forma, os mestres do jogo poderão promover o jogo por conta própria, se quiserem. E, claro, o desenvolvimento do próprio jogo é uma parte crucial de todo o projeto. É apenas que, com o jogo, podemos avançar em pequenos passos. Quanto ao território X, é simples. Assim que complementarmos os 5 passos que discutimos acima, começaremos imediatamente a implementar o painel do anunciante. Como podem ver, temos 2 projetos de grande escala. Todos nós queremos implementá-los o mais rápido possível, o melhor ainda ontem, o melhor ainda anteontem, para que todos os ativos fossem vendidos ontem e hoje pudéssemos começar a comprar um iate. Infelizmente, as coisas não acontecem dessa forma. Brincadeiras à parte, os desafios que enfrentamos são realmente enormes e soluções complexas são necessárias para enfrentá-los. E vemos a única solução adequada: nossa reorganização completa. Se quisermos alcançar resultados em ambas as frentes, então precisamos separá-las completamente. Completamente. Incluindo as equipes que trabalham nelas. Porque um dos projetos sempre puxará recursos para si. Mas os recursos não são infinitos. É por isso que hoje estou falando sobre reorganizar nosso negócio, ou melhor, otimizar todos os recursos necessários para lançar rapidamente um projeto publicamente. O que precisa ser feito para isso? Uma decisão coletiva deve ser tomada, por votação. O processo de tomar decisão da comunidade DAO é formulado da seguinte forma: tomar uma decisão para a separação completa das plataformas GigOS e Olympia Lab em 2 plataformas independentes, a fim de melhorar a eficiência do trabalho em cada projeto. Agora eu vou tocar em um tema muito difícil para mim.
Сейчас я затрону очень тяжелую для себя тему. É realmente difícil para mim falar sobre isso, mas esta é uma decisão que nos permitirá consolidar nossos esforços, não apenas no projeto principal, mas também desenvolver outros projetos em um ritmo acelerado. Возможно, когда-нибудь Talvez um dia teremos que vender parcial ou totalmente projetos do ecossistema de negócios. Decisões como essas nunca são fáceis, mas às vezes chega um momento em que sacrifícios precisam ser feitos para alcançar objetivos globais. E se algo se encaixa aqui, é o Legends of Interactions. Por quê? Почему? Да потому что кто бы Porque não importa quem o assuma, ele continuará a aumentar o valor do restante do ecossistema de negócios. O que, em essência, significaria o surgimento de mais uma camada administrativa interessada em atrair públicos para a infraestrutura maior que estamos construindo, dentro da qual o próprio projeto existe. Não vou esconder, já recebemos ofertas semelhantes para vender o jogo, mas as rejeitamos categoricamente. Porque o jogo vale mais em sua forma finalizada, significativamente mais do que no estágio atual de desenvolvimento. E, se for para ser vendido, será com interesse significativo. Isso, é claro, não é medido apenas ou principalmente em dinheiro. Seu valor só pode ser medido em termos do ativo digital do metaverso, e essa quantia é significativa. Isso significa que qualquer pessoa que deseja assumir os esforços de marketing do projeto terá primeiro que se tornar um proprietário significativo do ativo de gestão, adquirindo-o diretamente da comunidade. Em seguida, terá que abrir mão da propriedade desses ativos, desenvolvendo-os à comunidade em distribuição proporcional. E então, somente então, você receberá os direitos de propriedade do jogo. E eu vou dizer isto: uma pessoa à frente de uma empresa que embarcou nesse caminho nunca abrirá mão de toda a sua participação. Portanto, temos uma boa chance de conseguir um detentor de ativo grande e visionário que se concentrará em desenvolver esta parte do metaverso. Pode ser necessário dar esse passo também. Proponho que comecemos a separar os projetos. Primeiramente, para preservar a capacidade de executar tal acordo no futuro sem dificuldades, essencialmente em termos de mercado, para atrair um grande investidor. Em segundo lugar, esta é a razão mais importante, sem essa divisão administrativa, é a real distribuição dos recursos de trabalho, é difícil otimizar e controlar os processos. É difícil avançar. Isso afeta o ritmo. Como resultado, impacta o número total de oportunidades que podemos oferecer à comunidade. Votem. E estaremos observando de perto para ver o que acontece em seguida. Quero dizer desde já, se aceitar a minha proposta, a divisão começará imediatamente e esse processo levará tempo. Acredito que após os projetos serem totalmente separados, podermos voltar aos prazos que ainda não discutimos hoje. Com base na experiência, a separação pode levar de 2 a 4 meses. Como em breve teremos as festas de Natal, podemos falar com segurança em 4 meses. É claro que o trabalho nos projetos não vai parar. Todos os processos prosseguirão em paralelo na medida do possível, mas haverá atrasos. Basta comparar isso a uma reforma ou a uma mudança. Isso também será um choque para a nossa equipe. Fizemos bastante nessa área e é algo do que se orgulhar. Recebemos várias ofertas para comprar o ecossistema do jogo.
несколько предложений о покупке экосистемы игры. Когда эти предложения... Quando essas propostas foram apresentadas, respondi com um firme não. Isso não é um saco de batatas nem um carro. Esse é um dos nossos projetos, Não quero compará-lo a uma criança, mas vivemos e respiramos esse projeto dia e noite. Derramamos energia imensa nele, enfrentamos oceanos de estresse e depositamos inúmeras esperanças e planos em seu sucesso. Entregá-lo, mesmo a mãos capazes, parece devastador. Então, continuei respondendo não. Mas durante a reunião com nossos líderes em Istambul, que já mencionei, vi que isso poderia ser uma das soluções.